Olá, bem-vindo a Salmos para uma Quarentena. Nós hoje vamos meditar no Salmo do número 36. O Salmo 36 é um salmo de Davi, mas, ao contrário de outros, é um salmo no qual nós não temos nenhum contexto específico. Há vários salmos que nos dão ideias muito concretas e específicas de quando teriam acontecido, mas o Salmo 36 não, é um salmo geral. Davi passou por muitos momentos em que ele lidou com pessoas ímpias, pecadoras, e ele aqui faz uma reflexão a respeito desta realidade e destas pessoas, mas nós não temos nenhuma noção específica de quem ele poderia ter em mente. De qualquer maneira, é um salmo muito rico no seu conteúdo e na sua lição. O Salmo 36 diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem às sombras das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calco o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, então estão derruídos e já não podem levantar-se. O Salmo claramente é fácil de ser dividido, não é? Os primeiros 4 versículos nos falam sobre o ímpio, ou seja, descrevem a maldade do pecador. O comportamento do ímpio está baseado naquilo que é o seu entendimento. No seu coração ele entende que não existe Deus. Ele não tem temor de Deus. A ideia de temor aqui é a ideia da consciência da presença de Deus. O pecador, o ímpio, ele nem sequer pensa. Deus nunca passa na sua cabeça. Ele nunca imagina que está a agir, a fazer ou a falar diante de Deus como um juiz eterno que um dia irá cobrar daquilo que ele fez. Olha, a Bíblia nos diz que o temor do Senhor ou esta consciência é o princípio da sabedoria. Para viver uma vida sábia e uma vida correta é preciso ter a percepção de que estamos na presença de Deus. Jesus desenvolveu isto muito no Sermão do Monte, mas o ímpio não tem esta percepção. Curiosamente, aqui neste Salmo 36, nós vemos a figura do pecado personificada. É o pecado que fala. Não é como se o pecado dissesse ao homem, falasse ao coração do homem, Deus não existe. O mesmo pecado, no versículo 2, elogia o próprio erro ao coração do homem. O homem sente-se vaidoso das suas próprias falhas, dos seus próprios erros. Nós verificamos nestes primeiros versículos a progressão daquilo que é o pecado, não é? Ele fala do coração, depois ele fala dos olhos, depois ele fala da boca e, por fim, ele fala das mãos, digamos, do ato propriamente dito. Porque esta é a progressão do pecado, ou seja, ele começa com um desejo do coração, uma ideia dentro do coração, ele vai passar por algo que é imaginado através da vista, dos sentidos, ele é então pronunciado através da boca e finalmente praticado com as mãos. Portanto, esta é a progressão bastante maligna daquilo que acontece. É claro que para o ímpio é preferível pensar que Deus não existe. Para o ateu, negar a existência de Deus é um princípio inicial fundamental para que ele possa viver como quer. Se Deus não existe, não há um princípio absoluto de certo e errado. Não se pode definir o que é verdade ou o que é justiça. Então é preferível dizer que Deus não existe, porque assim qualquer verdade é válida, qualquer justiça é útil e cada pessoa define o bem e o mal de acordo com a sua própria vontade. E é isto que o ímpio quer e por isto ele coloca as coisas desta maneira. Nós podemos dizer que, de alguma maneira, isto aqui é o tal pecado imperdoável contra o Espírito Santo, ou seja, é o fechar o coração para a revelação divina. É o fechar a mente para aquilo que Deus pode mostrar ao homem através da criação, ou através da palavra de alguém, através da vida e o testemunho, ou através da mensagem ouvida. Alguém que fecha o seu coração
não tem temor de Deus, para esta pessoa não existe possibilidade de salvação. E esta é a tristeza mencionada nestes versículos. A partir do versículo 5, o Salmo muda completamente. E se no versículo de 1 a 4 ele descreve o mal, a partir do verso 5 ele descreve a grandeza, a bondade, a benignidade de Deus. E ele, de alguma maneira, fala do tamanho da graça de Deus, não é? Vai até aos céus. Há um cântico muito bonito que fala sobre isto, não é? A bondade do Senhor vai até aos céus, a sua fidelidade até às nuvens. A ideia aqui é sempre, que nós encontramos continuamente no Antigo Testamento e muito no livro de Salmos, Hesed, aquela ideia do amor ligado à aliança, o cumprimento de Deus ligado à sua aliança, a graça de Deus por causa do acordo que ele fez com a humanidade, com a promessa que ele fez ao povo de Israel, àqueles que são seus, aquilo que são os compromissos de Deus para com aqueles que tomam o seu próprio nome. A justiça de Deus é tão alta como uma montanha. Ela é descrita como um dilúvio, é isso que está aí no versículo 6. Não sei como é que diz a sua tradução, na minha diz aqui um abismo profundo, mas no original a ideia é mesmo de um dilúvio. Ou seja, a justiça do Senhor é como um dilúvio cujas águas enchem a terra inteira. Lembrando que o próprio dilúvio foi uma manifestação da justiça do Senhor. Depois ele descreve de maneira bastante pictórica, ou seja, bastante descritiva, aquilo que é o prazer de estar na presença do Senhor. E no versículo 8, por exemplo, ele fala da abundância da casa. Este versículo 8 fala aqui da torrente das delícias. Vamos colocar isto de forma muito prática. Ele está a falar sobre a gordura da carne que é sacrificada e que serve, digamos, o churrasco. Quando os sacrifícios são feitos e aquele que levou o sacrifício depois senta e partilha esta carne dentro do recinto sagrado. Era isto que acontecia. E esta carne agradável, não é? Cheia de gordura, que é saborosa, apesar de fazer mal à saúde. As torrentes, poderíamos pensar aqui no vinho da alegria, que é celebrado também na presença do Senhor e que é utilizado. O templo é sempre descrito como um manancial de águas. Ezequiel, na sua profecia, vai descrever um rio que sai, não é, do templo do Senhor, e esta ideia é constante. Encontramos aqui nesta parte do Salmo duas ideias fundamentais para a vida: água e luz. Sem água e sem luz não há vida. Nós sabemos isto hoje, não é? E, portanto, as duas estão aqui descritas de forma muito bonita. Estes versículos 7 a 9 são muito interessantes e, sobretudo, se você pudesse saber, como eu lhe vou dizer agora, que na tradição judaica ortodoxa, os versículos 7 a 9 são recitados quando da colocação do shail de oração. Os judeus tradicionais, ortodoxos, antes de orar, cobrem a sua cabeça. E eles têm um chale próprio de oração, que depois pode ficar amarrado na cintura, mas ao orar, ele primeiro vai tirar o chale da sua cintura, então vai cobrir a sua cabeça com ele, e ao fazer isto ele recita estes versículos de 7 a 9. E portanto eles passam a ter um significado interessante para nós, quando nós sabemos que eles são usados nesta circunstância. O Salmo, perto do seu fim, então ele vai fazer uma oração. Se ele começou descrevendo a maldade do ímpio, depois ele fala sobre a benignidade do Senhor. E ele termina então: Senhor, que eu viva a tua benignidade e que tu na tua benignidade me livres da maldade do ímpio. Ou seja, ele termina o Salmo usando as duas imagens anteriores para poder pedir ao Senhor que o livre da maldade e que o livre daqueles que de alguma maneira estão contra ele. É uma oração por livramento. Diante da avaliação da maldade do pecador, ele pede que Deus o preserve na sua justiça, nesta graça maravilhosa que está ligada de forma muito significativa à aliança ou à promessa que o Senhor faz. Nós vivemos continuamente tempo de maldade e nesta época de pandemia seria de pensar que os homens estariam colocando a mão na consciência e houvesse uma diminuição da criminalidade, mas não é o caso. Inclusive, temos visto com tristeza que muitas pessoas, aproveitando-se manifestações que poderiam até ser consideradas boas, contra o racismo, a favor da igualdade, contra a criminalidade, as pessoas aproveitam estes próprios momentos para fazer criminalidade, para destruir propriedades alheias, para invadir casas de comércio, para roubar e furtar. Estas pessoas não estão a manifestar-se de nada que seja bom. Elas, na verdade, não estão a pedir justiça, nem estão a combater o racismo. São pessoas que o coração é mau. Estão a aproveitar-se destas circunstâncias para tirar partido de forma muito errada daquilo que estão a ver. Infelizmente é o que acontece no coração do ímpio. A nossa oração é: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos dos ímpios, livra-nos de todas estas coisas da maldade humana que parece que nunca se cansa de criar novos artimanhas e novos golpes
para poder fazer mal àquele que está à sua volta. Que o Senhor nos livre da maldade. E por outro lado, que nós possamos desfrutar desta benignidade do Senhor. A sua graça se estende até ao céu, vai até às nuvens. Nós nem conseguimos medir, portanto, olhamos para cima e como o céu nos parece infinito, também é infinita esta graça e esta benignidade do Senhor. E é por isso que nós nos acolhemos na sombra das suas asas.